E se eu te dissesse que o que você está pedindo a Deus hoje é pouco demais, perto do que Ele quer te entregar? Nós temos o hábito de medir o tamanho de Deus pelo tamanho das nossas crises. Quando estamos no meio do vale, cercados por problemas que parecem montanhas intransponíveis, a nossa oração tende a ficar pequena. Pedimos apenas para sobreviver, para aguentar mais um dia ou para que uma portinha se abra. Mas o texto de Efésios 3:20 chega para quebrar o teto das nossas expectativas. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Muitas vezes, a nossa frustração com a vida espiritual vem de um erro de perspectiva. Pensamos que Deus é um recurso limitado, como se Ele tivesse um estoque de bênçãos que pode acabar se pedirmos demais. Ou pior, achamos que o plano dele para nós tem de caber na nossa lógica humana. Mas tente olhar para a natureza ao seu redor. Você acha que o Deus que desenhou a complexidade de uma folha e a vastidão das galáxias está limitado ao que você consegue imaginar dentro do seu quarto na hora da aflição? A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além. Perceba que não é apenas além, é além, abundantemente além e muito mais. Paulo empilha palavras para tentar descrever algo que é, por definição, indescritível. O nosso grande problema é que nós oramos com base no que vemos, mas Deus responde com base em quem Ele é. Nós pedimos uma gota porque temos sede. Ele quer nos dar um oceano porque Ele é o Senhor da vida. Neste estudo de hoje, eu quero convidar você a sair da prisão da sua própria imaginação. Se você sente que a sua fé está cansada e que Deus parece distante, talvez o problema não seja a falta de resposta dele, mas o fato de você estar tentando enfiar um Deus infinito dentro de uma caixa de desejos finitos. Vamos mergulhar na verdade de que Deus não apenas ouve as nossas orações, mas as ultrapassa. E faz isso por um motivo que vai muito além do nosso conforto. Ele faz isso para a glória dele. Quando lemos que Deus faz muito mais, o nosso coração humano, que ainda é um pouco egoísta, pensa logo em coisas materiais ou em facilidades. Mas o muito mais de Deus é de uma categoria diferente. Imagine uma criança que pede ao pai um doce antes do jantar. O pai nega o doce, não porque quer ver o filho sofrer, mas porque preparou um banquete nutritivo logo adiante. O não de Deus para o nosso doce é muitas vezes o sim de Deus para o nosso banquete. Deus é poderoso para fazer o que você nem consegue pedir. Sabe aquele livramento que você recebeu e nem ficou sabendo? Ou aquela porta que se fechou e você chorou, mas que na verdade era Deus te desviando de um abismo? Isso é o muito mais. A soberania de Deus trabalha no invisível. Enquanto nós estamos preocupados com o agora, Ele está trabalhando na nossa eternidade. Ele não está apenas interessado em resolver o seu problema. Ele está interessado em transformar quem você é enquanto resolve o problema. Muitas vezes, a gente se sente frustrado porque Deus não respondeu exatamente como pedimos. Mas olhe para a história da salvação. O povo de Israel esperava um rei guerreiro que os libertasse de Roma. Deus lhes deu um Salvador que os libertou da morte e do pecado. O que eles pediram era político e passageiro. O que Deus deu foi espiritual e eterno. Isso é fazer abundantemente além. Precisamos aprender a confiar que o além de Deus é sempre melhor que o nosso aqui. Se você colocar a sua vida nas mãos daquele que governa as estrelas, você precisa aceitar que o mapa dele é maior que o seu. Ele é poderoso para fazer o que você nem sabe que precisa. É um Deus que transborda. Ele não dá a graça com conta-gotas. Ele a derrama como uma fonte que nunca seca.
O descanso da nossa alma começa quando paramos de dar ordens a Deus e começamos a adorá-lo pela sua capacidade infinita. O apóstolo Paulo diz que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Já parou para refletir sobre o poder do pensamento? Nós conseguimos imaginar mundos, criar planos complexos, sonhar com futuros grandiosos. O pensamento humano é vasto, mas a Bíblia está dizendo que mesmo que você junte os maiores sonhos de todos os seres humanos que já viveram, isso ainda seria uma gota perto do oceano dos planos de Deus. Isso nos traz uma paz profunda. Se o que Deus tem planejado ultrapassa o meu pensamento, então eu não preciso entender tudo para estar seguro. Muitas vezes ficamos ansiosos tentando adivinhar o que Deus vai fazer, como se tivéssemos que resolver o quebra-cabeça da nossa vida sozinhos. Mas o controle não está na sua mente, está no trono dele. Descansar é entender que, enquanto o seu pensamento trava diante da parede da dúvida, o pensamento de Deus já desenhou a saída, o aprendizado e a vitória lá na frente. A sabedoria de Deus é um abismo de bondade. Às vezes, o que você pensa ser o fim, Deus sabe que é apenas o começo de um novo capítulo. Nós pensamos em termos de perdas. Ele pensa em termos de sementes que precisam morrer para dar fruto. Quando você diz, não vejo saída, Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Quando você pensa é impossível, ele lembra que as leis da natureza são apenas ferramentas nas mãos do Criador. Não limite a sua esperança àquilo que o seu raciocínio consegue explicar. Existe um governo invisível, uma inteligência suprema que ama você e que está arquitetando cada detalhe da sua história para que no final você não apenas receba uma bênção, mas se torne alguém parecido com Jesus Cristo. A parte mais impressionante deste versículo é que todo esse poder, o poder que criou a luz e sustenta as galáxias, não está apenas lá fora, distante. Paulo termina dizendo que tudo isso acontece segundo o poder que em nós opera. Isso é algo que a nossa mente mal consegue processar. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que habita em você através do Espírito Santo, como nos lembra Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Isso muda tudo na nossa vida prática. Às vezes dizemos, eu não tenho forças para perdoar, eu não tenho estrutura para aguentar essa perda, ou eu não consigo mudar esse vício. E, honestamente, pela nossa própria força, nós não conseguimos mesmo. Mas a vida cristã não é sobre a nossa capacidade de subir até Deus, mas sobre a capacidade de Deus de descer até nós e agir por meio de nós. É o que o apóstolo Paulo descobriu em sua própria fraqueza, quando ouviu do Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O poder de Deus em nós não serve para nos tornar super-heróis, mas para nos tornar dependentes daquele que tudo pode. Esse poder que opera em nós é o que a Bíblia chama de santificação. É Deus trabalhando na sua vontade, nos seus desejos e na sua paciência. Às vezes, o muito mais que Deus faz não é mudar a sua circunstância, mas mudar o seu coração, para que você seja inabalável dentro da circunstância. É dar a paz, que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7, quando o mundo ao redor está em guerra. Deus está operando em você agora mesmo que você não sinta um arrepio ou uma emoção forte. A obra dele é constante, como o crescimento de uma árvore. Ele está transformando a sua dor em maturidade, a sua dúvida em busca e a sua espera em fé.
Não subestime o que Deus está fazendo no seu interior. O poder dele em nós é a garantia de que não somos escravos das nossas limitações. Se ele habita em você, há sempre uma reserva de esperança que o mundo não consegue esgotar. Portanto, ao terminar este dia, ou ao começar esta semana, descanse na soberania daquele que é capaz. Pare de carregar o peso de ter que imaginar todas as soluções. Entregue as suas perguntas sem resposta para aquele que já tem o final da história escrito. Lembre-se das palavras do profeta Jeremias. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, não te é impossível coisa alguma. Jeremias 32:17. Se o cenário parece escuro, lembre-se que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Se a resposta está demorando, confie que o muito mais de Deus está a caminho e será muito melhor do que o seu plano original. O nosso papel é confiar, orar e caminhar. O papel dele é ser Deus e nisso ele nunca falha. Se esta palavra trouxe esperança ao seu coração cansado, eu te convido a escrever nos comentários: eu descanso no poder de Deus. Que essa seja a sua declaração de fé hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o teto da nossa imaginação é apenas o chão de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você sinta o poder dele operando em você abundantemente além de tudo. Amém.